Pelo que disse: ah, quem me dera asas como pomba, eu voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Verso 6 de novo. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Tome assento, adorando ao Senhor, dando liberdade ao Espírito Santo que está aqui em nosso meio falando. Amém. Vocês estão vivos, irmãos? Deus abençoe o nosso coral da São Jorge, né? Eu queria tanto que vocês estivessem aqui outro dia, né? E hoje vocês estão. Que bom que vocês estão aqui nos prestigiando com louvor. Deus abençoe o pastor Carlos, a Marta e a igreja que está ali triunfante, trabalhando, buscando a Deus. Amém? Meus amados irmãos, eu estava hoje em casa buscando em Deus uma palavra. E sabe aquele dia assim que você passa muita dificuldade para receber uma mensagem? Que você folha a Bíblia de capa a capa, você olha todos os seus sermonários e você não tem uma palavra para ministrar. Mas tem aquele dia que você só pensou na Bíblia e Deus começa a te dar coisas tão lindas e maravilhosas. E hoje foi um dia desses, né? Eu estava preocupado já de o que iria ministrar. E o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração, dizendo para mim um tema, uma revelação extraordinária, porque não sei você comigo, o Espírito Santo dá um tema, né? Aí eu vou cavocar, vou garimpar. Mas é quando nós somos levados para onde nós não queremos. A gente parece que é fabricado para ir onde a gente gosta de ir, a gente é construído, a gente constrói também uma vida de tendências, a gente quer ir onde a gente gosta de ir, não é assim? A gente quer estar em lugares agradáveis, com pessoas agradáveis, lugares que te dão prazer, lugares que te dão contentamento. A gente gosta disso, irmãos. A gente gosta de ficar em lugares que a gente tenha felicidade de estar, de compartilhar. E hoje, nessa geração do compartilhamento, né, as pessoas que estão num lugar bonito fazem selfie, fazem live. Obrigado, meu filho. Eles querem compartilhar os lugares bonitos que estão, né? Mas e quando você está num lugar que Deus leva você e você não quer estar? Aí você talvez vai fazer o pedido que Davi fez aqui. Ah, se o Senhor me desse asas para voar. Ah, se eu pudesse sair desse lugar de prova que eu estou vivendo. Ah, se o Senhor me desse asas, eu voaria, eu estaria para bem longe daqui. E aí a gente contar nessas crises, nessas dores, nessas angústias, quando a gente está nesses momentos que a dor aperta o coração, quando você está naqueles dias em que o sono não vem, quando você está naqueles dias em que os inimigos estão te cercando, naqueles dias em que a afronta pega, você pensa assim: se o Senhor me desse asas, eu voaria para bem longe daqui. Mas o problema é que a gente não se dá conta que nem sempre os inimigos e as batalhas estão nos locais, estão dentro do nosso coração. Aí mesmo que você bata a asa, mesmo que você vá para longe, aquilo vai junto com você. Então você tem que entender aqui esta noite de que Deus ele nos leva por caminhos difíceis e começou a brotar no meu coração aqui esse dia exatamente essa palavra de que homens de Deus foram levados em lugares que eles não queriam estar. E a primeira pessoa que me veio à mente aqui, o profeta que me veio à mente, foi exatamente Ezequiel. No capítulo 37 você vai ler uma das mensagens, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, a visão do vale de ossos secos. E talvez muitos vão olhar e dizer assim: é simplesmente uma visão, não tem nada a ver, o profeta foi lá, profetizou. Você sabe que Ezequiel vem de uma linhagem sacerdotal, ele é um profeta, ele está na galeria dos profetas maiores da Bíblia. E para ser um sacerdote, ele não pode passar por cemitérios, ele não pode atravessar um cemitério. Você sabia que lá em Jerusalém, lá onde fica a chamada Porta Oriental em Jerusalém, onde segundo o judaísmo, vai entrar o Messias triunfante em Jerusalém? Sabe que aquela porta lá, hoje ela pertence a um bairro árabe, porque do outro lado da porta tem a mesquita de Al-Aqsa, né? E tem lá o Domo da Rocha, aquela cúpula de ouro que todo mundo conhece. Ali é um reduto árabe, né? Ali é o Monte Moriá. Ali onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. E ali ali foi construído o templo de Salomão nos dias de Davi, e depois de Salomão que de fato construiu. Mas ali por aquela porta, os árabes concretaram a porta para o Messias não entrar. E para garantir que o Messias judeu não entre por ali, eles construíram em frente à porta um cemitério. Pode ir lá agora.
Pode pesquisar, pode não, você vai ver que tem um cemitério, parece que fora de contexto, porque eles sabem que um judeu, não é, que tem essa chamada messiânica, sacerdotal e profética, pela lei, não pode estar dentro de um cemitério. Então, você tem que entender que quando Ezequiel é levado lá para um cemitério a céu aberto, ele está indo para um lugar que ele não condiz com ele. Não é da sua formação, não é do seu ofício estar ali. E você percebe que existem momentos, se você começar a ler os capítulos de Ezequiel, a maioria dos capítulos começa assim, ó: e veio a minha palavra do Senhor. Você começa a ler os capítulos, vai lendo, vai voltando para trás do capítulo 37, você vai entender que as introduções aos capítulos é assim, ó: e veio sobre mim, o quê? Veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Mas quando chega o momento em que Deus precisa levar o profeta para um lugar que ele não gosta de estar, o capítulo 37 começa assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. É só a mão dele que pode me levar por onde eu não quero. É só a mão dele que pode me conduzir por lugares indesejáveis. E quando Ezequiel é levado, a Bíblia diz que veio a mão do Senhor. Não foi nem a palavra, porque tem horas que a palavra não nos leva. Tem hora que parece que a palavra, o nosso coração está tão duro, nossa mente está tão bloqueada, que por mais que você leia, por mais que você ouça alguém pregar, por mais que você ouça uma mensagem, ela não consegue furar o bloqueio da nossa mente. É hora que a mão de Deus vem sobre a nossa vida. E a mão dele está aqui esta noite. Quem pode crer nessa palavra? A mão de Deus está sobre este lugar. E você entende que Ezequiel é levado num cemitério a céu aberto. Esse vale de ossos secos é um campo profético. Ezequiel é levado para um local onde a última instância da vida, chamada ossos, está ali sobre aquele vale. Eu acho interessante que não estão soterrados, eles estão sobre o vale. Aleluia. Por mais que alguém esteja vivendo uma fase de ossos secos, ainda não foi sepultada toda a esperança. Ainda pode uma voz profética bradar neste vale. Aleluia. E Ezequiel entra neste vale, a mão do Senhor leva ele para lá, e ele está lá falando, ele está vendo aquelas estruturas. Os ossos falam de estrutura. Foi um exército que morreu em batalha, foi um exército que saiu para voltar com medalha e não voltaram mais para casa. Foram pais de família que tomaram as suas armas, se despediram da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, prometendo voltar com o troféu na mão, mas caíram, tombaram na batalha. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus visitou aquele vale. Deus levou Ezequiel para o lugar que ele não gostaria. Nós não gostamos de estar num cemitério a céu aberto. Nós não gostamos de estar num lugar que representa fracasso. Nós não gostamos de estar num lugar onde você está na última instância da vida. Você não gosta de estar num lugar onde fala de morte, onde fala de uma estrutura que secou, que não tem mais esperança. Mas Deus pega Ezequiel pela mão e diz: eu vou visitar aquele vale. Vai o meu espírito e eu vou levar um profeta. Eu quero que você glorifique ao Senhor aqui esta noite. Outro dia eu gravei uma live e diz exatamente isso: num vale de ossos secos, ou você se torna profeta ou você é osso seco. Se não tem osso seco, só tem profetas e profetizas aqui esta noite. Comece a adorar o Senhor, dá lugar ao Espírito Santo, a um lugar de decomposição. E o Senhor disse para Ezequiel: eu estou te trazendo nesse lugar que você talvez não goste. Você não está habituado com isso. A tua formação não condiz com isso. A tua cultura não condiz com isso. Teu ensinamento, a tua disciplina, a tua doutrina não é compatível com este vale, com esse cemitério, com esse monte de ossos que estão em decomposição, que estão sequíssimos. Alguém outro disse que é 207, até hoje eu pesquisei, são 206 ossos do corpo humano, são 206 ossos de cada ser humano que estão espalhados sobre o vale, estão sequíssimos. Mas o profeta recebeu uma ordem: eu não quero que você ande em linha reta por este vale de ossos secos, eu quero que você ande ao redor deste vale. Dá para adorar o Senhor? Eu quero que você ande ao redor deste vale. Por que eu não vou andar em linha reta? Porque se você andar em linha reta, você vai passar por cima dos ossos, você vai caminhar por cima dos ossos, você vai pisar em cima dos ossos. Eu não te chamei para pisar nem em cima daqueles que não têm mais esperança. Não pise em cima de ossos secos, que hoje são ossos, mas amanhã poderão ser erguidos por Deus e se tornarem valentes para a batalha. Quem pode entender esta palavra, adore ao Senhor comigo aqui esta noite.
E quando Deus está levando o profeta Ezequiel para um lugar que ele não quer, um lugar de decomposição, sem utilidade, lugar desprezível, lugar que um sacerdote não cabe dentro dele, Deus está dizendo assim: olha, profeta Ezequiel, estou te levando para um lugar para dizer para você que eu não desisto do ser humano, mesmo que ele esteja na última instância da sua vida. Eu vou repetir para você glorificar o Senhor. Deus está dizendo através desse ato profético: eu não desisto dos meus, nem que estejam no último estado de decomposição, não, no último estágio de miséria, eu ainda assim visito este vale, eu ainda sopro o meu espírito, eu ainda uso o profeta para falar. Adore ao Senhor, receba esta palavra aqui esta noite. Por quê, pastor? Porque Deus está falando no meu coração que uma palavra e um vento vão visitar o seu vale. Estão ligados aí? E eu comecei a pensar nesses personagens da Bíblia e a minha mente viajou demais. Eu cheguei a um personagem que a gente custa entender ele. É um homem que tem a mensagem certa, mas está no lugar errado. Chamado Jonas. Quem não conhece Jonas, né? Quem não conhece Jonas? E aí Deus vem, olha para mim aqui, irmão. Você sabe que teve um tempo que um império chamado Assíria, não Sírios, Assíria, foi um grande império. E este império se levantou tanto contra Israel, que lá pelos idos do ano 700, antes da era cristã, esse império invadiu todo o norte do país e levou cativo 10 tribos, deixando só 2, Benjamim e Judá no sul. Mas Israel levou todo cativo. Então, os assírios eram os grandes rivais de Israel. Aí Deus chama Jonas e diz assim: ó, eu preciso te levar para um lugar que você não gosta. Eu preciso que você profetize para alguém que você não ama. Eu preciso que você seja voz profética para um povo que você odeia eles. Alguém que são rivais. Alguém que tem planos de destruir vocês. Eu quero que você vá para uma cidade chamada Nínive. E Nínive era o berço, era a capital do Império Assírio. E Deus diz assim: lá eu tenho almas, lá eu tenho, é um relampejo da graça no Antigo Testamento. Eles não eram um povo da aliança. Meus irmãos, o povo assírio foi um dos povos mais sanguinários da história da humanidade. Foram eles que adaptaram as piores técnicas de tortura humana. Os assírios, eles esfolavam as pessoas vivas, elas queimavam as pessoas em tachos de óleo quente, elas arrancavam os membros, arrancavam o nariz, orelha, eles arrancavam os dedos, eles esfolavam as pessoas vivas. Eram um dos povos mais idólatras do mundo. Era uma nação perversa, sanguinária, destrutiva. Eram homens ambiciosos, eram homens movidos pelo capital, pela ganância. Eles não respeitavam ninguém. E Deus diz assim: eu quero que você vá pregar para eles. Você sabe o que é pedir para um judeu patriota que ama a sua nação fazer isso? Não, olha para mim aqui, eu não vou falar, eu já preguei outro dia aqui, quando Deus tem que nos desconstruir para nos fazer de novo. Primeiro ele está convidando Ezequiel para caminhar num vale de ossos secos, sendo que ele não pode caminhar por dentro de um cemitério, e Deus leva no maior cemitério do mundo, e diz: agora caminha aí dentro, que eu quero falar contigo, eu quero que você profetize para esse vale. Agora Deus pega Jonas, que tem 2 coisas no coração dele, chamado orgulho e indiferença. Eu vou repetir: existem 2 coisas no coração do profeta Jonas: orgulho e indiferença. Só tem um jeito de tirar isso, é Deus levá-lo por um lugar ou para um lugar que ele não quer. E aí ele vai ter que cumprir uma missão. E aí você sabe que quando Deus diz: eu quero que você vá para Nínive, o que ele fez? Ele foi lá, comprou uma passagem para onde? Para Tarsis. Ele pegou o sentido oposto, e lá, quando esse navio está tomando distância, está no rumo oposto
oposto ao que Deus havia mandado ele, Deus do céu vai dizer assim: eu vou só soprar um vento neste barco. Eita maravilha! Eu vou soprar um vento e houve aquela tempestade. Vocês todos conhecem a história, até as crianças aqui conhecem a história. Houve aquele agitar, e os marinheiros e os tripulantes e os comerciantes e as pessoas que estavam naquela embarcação juraram que iam morrer, iam ser destruídos, lançaram um sorte, caiu sobre Jonas estava no porão, e o capitão disse: de onde tu vem, para onde tu vai, de que povo tu és? E aí até que Jonas disse assim: eu preciso reconhecer, isso aqui é difícil, hein? Abre o coração aí, isso aqui é difícil. Jonas vai ter um reconhecimento que é difícil. Ele vai dizer: a razão de todo esse problema aí sou eu. A gente gosta sempre de eleger um culpado, né? A gente sabe que está errado, a gente sabe que é a razão de estar acontecendo tudo isso errado, e você ainda assim tenta eleger culpados. E Jonas vai ter uma grandeza, vai dizer: esse cara aí sou eu, o culpado aí sou eu. Me lance no mar, que tudo isso aqui vai acabar. Vocês já tiveram prejuízo, vão acabar morrendo. Se você não me lançar no mar e não acabar com a minha vida, porque uma coisa é certa: eu vou morrer, mas não vou lá profetizar. Eu não quero para aquele lugar lá, não quero. Eu não quero mesmo. Vocês estão aí comigo? Aí Deus fala para o primeiro submarino registrado na história. Deus fala com um grande peixe. Ele diz: ei, eu tenho uma missão para você. Você não pode deixar morrer um profeta que eu vou lançar nas águas. E eu quero que você conduza ele por baixo. Ele vai cumprir a missão, ele não vai cumprir por cima, ele vai cumprir por baixo. Ele não vai estar em evidência, ele vai desaparecer. Todos vão achar que ele morreu, mas eu vou preservar a vida dele. Aleluia. A eternidade está pensando que não vai chegar uma voz profética lá, mas vai chegar uma voz profética. Adore o Senhor aqui esta noite comigo. E Jonas vai ter que cumprir esta missão por baixo. Pensam que ele morreu. E a verdade é que então esse peixe engole Jonas. E durante 3 dias e 3 noites ele esteve no vento, esse peixe. E esse peixe depois vai lá e vomita Jonas nas margens de Nínive. E ele vai lá e prega e profetiza. E eles se convertem. Eles ouvem a voz de Deus. Eles entendem que há um Deus no céu. Eles entendem que está chegando um juízo sobre eles. Eles entendem que um profeta chegou como um enviado de Deus para um tempo de visitação. Eles entendem que aquela palavra é a voz de Deus falando com eles. E aí Jonas, depois de pregar, depois de evangelizar, depois de liberar uma coisa que nem ele mesmo queria que acontecesse, porque às vezes você faz coisas que nem você acredita, mas Deus zela pela sua palavra. Eu estou no lugar que eu não quero. Aí Jonas vai tomar distância. Capítulo 4 do seu livro vai dizer que ele vai construir uma tenda. Vai erguer uma tenda. Está muito quente. Ele entra para debaixo da tenda. E ele começa a distância a ver Nínive, como quer dizendo: espero que não se convertam. Espero que haja juízo. Espero que haja destruição. Tomara que ninguém acredite no que eu estou pregando. Tomara que ninguém se converta depois de tudo que eu profetizei. Eles vão perecer. E ele vai ficando cansado de esperar. Ele vai ficando com um calor terrível. E o texto vai dizer que Deus faz nascer dentro da tenda uma boboreira. E aquela boboreira refrescou para Jonas. E Jonas descansa e dorme. Mas nesse meio tempo em que Deus está vendo que o orgulho e a indiferença ainda estão no coração do profeta, Deus vai falar. Olha como Deus fala nesse livro. Deus agora fala com o verme. Deus vai falar com o verme. Ele diz para o verme: eu tenho um endereço para te dar. Eu tenho uma tenda para você visitar. Eu tenho uma estrutura para você visitar. Eu quero que você vá até em tal lugar onde tem um profeta chamado Jonas. E lá dentro, entra na tenda, rasteja, entra na tenda. Na tenda eu fiz nascer uma boboreira que trouxe refrescor, trouxe alívio nesse dia de calor. Eu quero que você, enquanto ele dorme, você destrua essa boboreira. Você não toque na tenda, não toque na estrutura, não toque no profeta.